Nossa capacidade de direcionar a atenção às questões no mundo como política e economia, sociedade e tendências, empreendimentos e riquezas, posses e ostentação, e muitos outros aspectos, são como que elementos que nos cegam às reais aspirações intelectuais e espirituais humanas, aprisionando-nos em torno delas e deixando-nos cada vez mais afastados de nossa natureza transcendental. E sempre que tentamos nos reconectar às questões do espírito, todo um leque de opções e obstáculos surge à nossa frente para ocultar-nos do caminho a ser trilhado. Seitas místicas e falsas filosofias apresentam-se com um caráter pacífico e uma promessa de lhe tornar mais feliz neste mundo, objetivando sua mente de volta à satisfação em si mesmo e colocando o mundo espiritual como que um acessório para que se possa desfrutar da vida mortal nesse vale de alegrias e prazeres, como querem vender a si. E para quem não deseja se adentrar por essa linha e seguir um caminho ateu, o próprio materialismo em si é o princípio e o fim de tudo nesse caso. E de certa forma é o que recebemos de forma implícita, todos os dias desde o momento em que acordamos até quando vamos dormir, estando nós sob ataque e contaminados desses conceitos até mesmo quando estamos a buscar as coisas de Deus, com um pensamento viciado já obscurecido pela doutrinação do mundo. Se a gente for comparar o nosso intelecto de pessoas de séculos passados, né? Não tem mais ninguém vivo, mas a gente tem os registros, a gente vai ver o que a gente virou hoje, a máquina que a gente virou hoje para a sociedade. Viver para comprar algo novo, buscar mais status através de roupas novas, fazer uma viagem exclusiva e muitas outras coisas podem ser excelentes para a mecânica econômica, mas a cada momento a coleira da escravidão doerá mais um pouco no pescoço, provinda da necessidade de possuir, de se exibir e ostentar, de se apegar aos prazeres da carne e da gula, seja através da procura pela saciedade de sabores sem fim, ou buscar alguém pelo prazer carnal e diversão desordenada dentro de um mecanismo de usar e ser usado. As inovações tecnológicas, estéticas, de saúde e as facilidades para o cotidiano deveriam ser vistas como benesses que poderiam ser um alívio em certas dificuldades, para que pudéssemos nos focar nas verdadeiras questões relativas à nossa vida. Mas elas mesmas tornaram-se o foco e o instrumento de desejo e ostentação do ser humano, definindo quem somos perante aos olhos dos demais, nos desvirtuando por dentro e afastando-nos de Deus mais ainda. Assim a roda gira cada vez mais intensamente e sequer nos damos conta disso. Trabalhamos cada vez mais para consumir coisas dispensáveis, mas que são essenciais para nosso ser corrompido, e julgamos todos a partir dessa base, nos preocupando em como estamos sendo julgados por nossos semelhantes, e sempre buscamos ascender nessa disputa de egos. Podemos passar uma vida inteira nos deleitando nessa dinâmica sem sequer nos dar conta disso. E quando a percebemos, acabamos nos vendo paralisados e sem saber como sair dessa situação, sem derrubar todo esse castelo de cartas que criamos para nós mesmos. Abrir mão de conceitos já estabelecidos é algo doloroso e desgastante. E quando se está desolado, a busca por consolo material e mundano mostra sua real face a trazer mais angústia e confusão a quem sofre. Cega e afastada da verdade, escravizada e cheia de vícios dilacerantes, a pessoa se perde em meio aos sofrimentos e acaba se afundando mais e mais na falsa consolação, conseguindo somente superá-la através de outros estímulos para sufocar. E assim se busca no inferior, o mundo em que vivemos, a solução para os problemas superiores de espírito. E a cada ciclo nosso coração se deforma um pouco mais. Para o pensamento liberal, que já está permeado de forma invisível na sociedade, a busca pelas coisas do alto não são mais que pílulas de placebo para fins terapêuticos ou um manual de autoajuda. E para o pensamento estadista e de esquerda, a busca em Deus é uma afronta e uma insubmissão ao grande Pai Estado, devendo ser eliminada por completo ou ridicularizada frente ao determinismo e aos valores do materialismo, com o uso de sua ideologia em diversas frentes, como socialismo, feminismo, ideologia de gênero, ecologismo, ateísmo, relativismo e o modernismo, por exemplo. Teriam muito mais, para ser listado. Isso sem falar do seu uso ideológico através da teologia da libertação. Isso aí é um câncer que está entrando na igreja, cada dia mais. Perceba que a lista de tentações sensoriais e do ego são infinitas e que poderíamos transcorrer muitas páginas acerca das armadilhas que existem em nossas vidas, sendo que muitas delas ainda disfarçam-se de virtudes e entram como que fumaça por debaixo da porta sem que percebamos o que se passa.
Mas em meio a todos esses perigos, algumas armas podem ser usadas como uma luz a nos guiar na direção correta para escaparmos do mundanismo e da imposição do materialismo em nossas vidas. A oração e a meditação dos mistérios do terço são um daqueles elementos-chave nessa batalha, assim como a prática da caridade, penitência e mortificações. Conhecer a vida dos santos também pode ser de grande ajuda. Basta ver o que fez São Francisco de Assis apenas com uma roupa gasta e um cajado nas mãos, ou São Felipe Neri e seus dons do Espírito Santo. As tentações para sair do caminho serão enormes e crescerão ainda mais. E por isso deve-se crescer também nos 3 elementos para aguentar o ataque: fé, esperança e caridade. Ou seja, o mal sempre está te oferecendo um caminho alternativo. Sempre, sempre, sempre. Fala, para que fazer isso? Para que seguir esse caminho? Por que está se torturando por essa vida tão difícil? Vem cá, no conforto e na mentira. Nunca nos esqueçamos disso e de que nossa verdadeira pátria não está nessa terra, mas no céu. Mostrar o quanto estamos submersos no mundanismo é muito fácil, pois basta ver alguma paixão inferior. Quanto ao sincretismo religioso e à abertura ao esoterismo, já é algo que vemos de forma rotineira, onde nem sequer nos surpreendemos quando alguém se diz ser fiel a Cristo e ao mesmo tempo faz práticas consagradas a outros deuses. A pessoa se acha cristã e ela acha que está ok fazer outras coisas, como a yoga, meditação esotérica, tratamentos espirituais, reiki, shiatsu, tarô, dentre outras coisas. Eu poderia listar várias outras aí que já estão dentro de nossa sociedade. E que a gente fala, tudo bem, não é nada demais. Eu vou ali fazer um yoga, é só um alongamento. Então faça o alongamento, porque vai fazer uma prática consagrada a outros deuses. A mistura é tamanha com os valores do mundo que a mesma pessoa que comunga na missa possui em sua casa carrancas e imagens budistas. Isso aí a gente está cansado de ver. E o que dizer acerca da ciência? Obviamente a mesma não possui, em essência, qualquer afronta à espiritualidade. Qualquer afronta, não possui nada contra a espiritualidade. Mas é amplamente usada por pessoas e grupos ideológicos. E por trás dos grupos ideológicos tem a batalha espiritual, não esqueça disso. Grupos ideológicos e políticos, como ferramenta de combate a tudo que fugir de seu escopo e doutrina, onde quem promove tais ideias tomam arbitrariamente para si o aval para validar o que é certo e errado. A pessoa vai lá e joga no ar qualquer argumento vazio, científico, como se ela mesma fosse uma cientista, e fala, mas isso é científico, isso não é científico. E aí a pessoa, o cara é um político, o cara não tem formação nenhuma na parte científica para ela falar alguma coisa, mas eles usam isso é a rodo. Qualquer análise superficial acerca de como funciona o mecanismo de abordagem desses demônios já revela seus truques e mentiras, mas a tentativa de puxar o maior número de pessoas para tal estado de espírito acaba sendo realmente efetivo, principalmente entre os jovens, tendo como resultado uma doutrinação cega e a perdição de muitas almas. Aliás, ciências mais profundas como a física são um excelente trampolim para mergulharmos na contemplação das obras de Deus, isso sim, mas que não permanecemos somente nelas, pois apenas mostram o palco para suas criações vivas. E aqui eu finalizo essa reflexão acerca do materialismo e do mundanismo.